jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direitos. Todo ato ou omissão da sociedade que venha colocar em risco ou violar a garantia das condições saudáveis de desenvolvimento, portanto, de seus direitos, são considerados violência. A organização ela propõe uma classificação de violência: autoafligida, aquela que é direcionada a si própria; a interpessoal, que envolve no contexto familiar e intrafamiliar; violência comunitária, entre sem parentesco, portanto extrafamiliar; violência coletiva, que envolve redes, organizações terroristas ou o que quer. E aí a gente identifica que as pessoas elas não sabem identificar. Então eles me dizem assim: olha, foram 50 meninas que sofreram violência doméstica. Não me diz do ato. O que interessa pra gente é o ato que está na violência. Violência doméstica, tudo bem. Mas dentro da violência, qual foi o ato? Foi o ato psicológico? Foi o ato físico? Foi o ato do abuso sexual? Foi o ato verbal? O que foi que aconteceu dentro da violência doméstica? Se a família não está conseguindo garantir esses direitos, alguém vai ter que ajudar essa família, né? Alguém vai ter que buscar ajuda para essas crianças ou adolescentes para que eles possam ter garantido os seus direitos, sim. Eu fico brava com meu filho porque ele está tendo um determinado comportamento, porque não tirou a nota que eu queria na escola, porque não sei o quê. E aí, por conta disso, eu não dou o colo, eu não dou o aconchego, eu não dou o afago que eu também gostaria de fazer. Né? Aquela é uma situação e a minha relação com ele independe daquele fato. Então a gente precisa contribuir no trabalho social com família, de pontuar o que é que está difícil de relacionamento, mas essa dificuldade não impede de que você possa fazer. Então, porque às vezes a gente fica só na dificuldade, é aquilo que a gente estava falando, fica insistindo em querer encarar uma coisa e não dou a volta por outra. E aí a relação da afetividade, da amorosidade vai responder muito melhor. E é isso que, na verdade, as crianças querem. Eu gostaria de falar que eu amo a minha mãe, mas eu não consigo fazer isso. Porque acirrou de tal forma essa relação de raiva que personificou. Então ele estava com raiva da situação, da mãe, que provavelmente não deixou ele fazer alguma coisa, e ele não consegue estabelecer esse vínculo. E quantas vezes isso não acontece na nossa relação? O fenômeno da violência, ela passa também pelas relações pessoais, tá? Sociais, políticas e tal. Então, a gente não pode falar de estrutura ou desestrutura baseada numa concepção única do que é uma família. Chega uma situação e a gente vai enxergar essa situação a partir dos meus óculos. Então, se chega uma situação de um adolescente autor de ato infracional e eu já chego entendendo e enxergando que essa família é problema, né, aí os desdobramentos e as atitudes que eu vou tomar vão ser sempre a partir desse lugar. E o novo olhar para a família, olhar para a família não pelo que lhe falta, mas por sua riqueza. Né, de identificar mesmo as potencialidades que essa família tem, estratégias de sobrevivência, riqueza das respostas possíveis para as necessidades. O desafio do trabalho social com as famílias.
é mudar a forma de enxergar, sair do assistencialismo, entrar no empoderamento, sair da incapacidade de que elas não são capazes, de que elas estão desorganizadas, desestruturadas, mas entender e enxergar a pequena competência, pequena possibilidade. Sair do que é disfunção para a estratégia de sobrevivência, sair daquela discussão de desestruturada, mas reconhecer qual é a lógica que elas estão organizadas. Não existe uma estrutura e uma lógica única. Existem estruturas e formas de organização de família. Estudar o agressor sexual de crianças e adolescentes hoje ele é um tema urgente, de forma urgente, que surge na sociedade, mas também é um tema muito polêmico, porque as pessoas elas ainda têm um estigma, elas ainda têm os estigmas de que o agressor sexual ele deve ser olhado não como um ser humano, ele deve, geralmente ele é questionado pelas pessoas que ele é um monstro. Quando a gente foi buscar dados ou informações sobre esse agressor sexual, a gente se deparou com poucos dados, principalmente na literatura brasileira, poucos estudos sobre o agressor sexual de crianças e adolescentes. O tempo de trabalho que eu vim realizando com os atendimentos com crianças vítimas de violência sexual me permitiram olhar que a violência sexual ela é multifacetada. Então ela tem várias dimensões, e uma das dimensões que a gente sente falta no atendimento, no tratamento, no atendimento dessas crianças é olhar esse agressor. Porque às vezes esse agressor, ele é o pai, ele é um padrasto, ele é um tio, ele é um avô dessa criança ou desse adolescente. E aí a gente começou a querer entender quem era esse agressor e que formas poderiam ser ajudados, em formas de tratamento, formas de acolhimento, e quem era esse agressor sexual. Acho que principalmente, antes de tudo, é querer saber quem é esse agressor sexual. A gente tem, né, a maioria das pesquisas apontam que 80% dessas ocorrências de maus tratos contra crianças e adolescentes ocorre dentro do ambiente familiar. Essa violência intrafamiliar é um sério problema social que acarreta um grande impacto no desenvolvimento infantil. Aquela ideia de que ele se torna, essa é a ideia que a gente sempre trabalha, de que ele se torna um explorador sexual. Ele não nasce um explorador sexual. Ele dificilmente, talvez com transtorno de pedofilia. Mas, se não é transtorno mental e ele não nasceu, ele também se torna. Tá? Então, assim, a gente não sabe quem é essa pessoa, que fatores de risco desenvolveu a vida dele, que violações de direitos ele passou para ele se tornar. É muito atual essa compreensão do abuso sexual como um problema jurídico, social e de saúde. Porque durante muito tempo se via só como um problema de saúde ou como um problema jurídico e não como um problema de saúde. Como um problema social, acho que é bastante atual, digamos assim, essa compreensão, né, de que não é algo isolado daquela família, um problema único, né, e sim uma questão social. Precisa conhecer essas relações para propor ações. Isso não estamos tirando nenhuma responsabilidade dessa pessoa que cometeu um ato e que ele precisa sim cumprir uma pena, porque existe uma legislação, ele precisa. Só que se ele sai, e dependendo da situação, a gente sabe que o sistema penitenciário hoje não restitui ninguém. Ele vai voltar. E nós temos alguns dados já no Brasil, de alguns trabalhinhos, das reincidências desses agressores, de maneira mais regional, focal, porque a gente não tem dado nacional, não existe. Não existe nem da violência sexual, tu imagina do agressor sexual nacional. Mas, professora, para que eu quero saber dessa coisa, esses diabos já fez, é assim, não tem jeito. Porque eu mapeando como ele se tornou, eu consigo prevenir muitas ações para que alguém venha se tornar isso. Assim como a vítima de violência sexual, ela é permeada por vários fatores que levaram essa criança a sofrer esse abuso sexual, o agressor sexual ele também é permeado por vários fatores. Então, a gente identifica isso como fatores de risco, ou seja, são fatores que levam essa pessoa a se tornar um agressor. A gente acredita nisso, a gente
Tem pesquisa mostrando isso, que dificilmente uma pessoa nasce agressor sexual, ela se torna um agressor sexual e isso envolve uma série de fatores de risco. Nós temos como fatores de risco o álcool, a droga, nós temos como fatores de risco o abuso sexual. Existem pesquisas que mostram que determinada porcentagem de crianças que foram abusadas sexualmente na infância, elas podem vir se tornar um agressor sexual. Não que esse seja o fator único que determine ele tornar-se um agressor sexual, mas ele contribui para que ele se torne um agressor sexual. A prevenção, trabalho nas escolas são fundamentais para a discussão do que é violência sexual e o que isso envolve. Tu és o João, né? Eu sou psiquiatra. Precisamos ter umas sessões de conversas para eu tentar te ajudar. Como é que a gente pode perceber quando acontece isso? Como é que a gente pode definir o que é abuso, o que é exploração, o que é pedofilia, o que é prostituição, o que é assédio sexual e como é que a gente pode denunciar esses casos? Nem todo agressor sexual é um pedófilo. Uma pedofilia ela surge hoje como um transtorno mental, né, que precisa de tratamento, tanto tratamento hormonal, tratamento medicamentoso, assim como as terapias cognitivas. E o agressor sexual, ele tem uma outra característica. Ele nem sempre tem a vontade de manter relação sexual com uma criança ou um adolescente. Isso pode ocorrer ocasionalmente. Então é preciso que a gente entenda que há diferença. Além da diferença do pedófilo com o agressor sexual, nós temos o traficante sexual de criança, nós temos aquele que explora sexualmente, ele não utiliza a criança como prazer sexual, mas ele explora sexualmente essa criança. Nós temos o angariador, que é um outro tipo que está envolvido na violência sexual, que é aquela pessoa que fica nos parques ou na escola, de forma de observar que criança é aquela que ele pode estar indicando por uma possível violência sexual ou uma exploração sexual. Então nós temos, na verdade, dentro do fenômeno e dentro do agressor sexual, nós temos várias ramificações. Cada agressor, cada categoria que ele se encaixe, você precisa criar formas de tratamento e de atendimento específico para cada dimensão desse agressor sexual. Então, assim, é claro que aonde nós temos os conglomerados econômicos, ou seja, os grandes projetos, especificamente aqui na Amazônia, a gente tem um desenvolvimento econômico, a gente tem um desenvolvimento social, mas junto com esse conglomerado, com essas situações dos grandes projetos, eles trazem as mazelas sociais. E principalmente, se esse município ele não tem uma retaguarda de atendimento a essas crianças vítimas de violência, se o município ele não está preparado para a garantia do direito das crianças e adolescentes, com certeza as violações de direito, e entre elas a violência sexual, ela vai ter um aumento muito crescente. Eu, particularmente, a minha visão, enquanto profissional, enquanto pessoa, acredito na capacidade de qualquer ser humano de mudança, seja ele quem for. É o que a gente discute, o processo de resiliência, desde que a gente dê condição a ele para isso, desde que. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direito.
jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo de